Você sabe o que acontece quando juntam mulheres poderosas? TPM no ar. Entretenimento, beleza, moda, empreendedorismo. O universo da mulher no tempo de hoje. Agora, TPM no ar. Tudo para mulheres. Sejam bem-vindos a mais um episódio do TPM Essência Integrativa. Eu sou Vanessa Evangelista, nutricionista integrativa e mentora de nutricionistas. E aqui é um espaço para a gente falar sobre saúde, estilo de vida, bem-estar. E, gente, hoje a gente está aqui com uma convidada fazendo a parte 2, porque a parte 1 deu o que falar. Eu vou falar o tema para vocês já correrem lá, assistir a parte 1, volta, assiste a parte 1, porque é a base, é onde a gente explica muita coisa e depois volta aqui para dar continuidade. O tema é Constelação Familiar, uma ferramenta de cura para o corpo, parte 2. Ela é Reiki Master, facilitadora em constelação familiar, sistêmica e empresarial, pedagogia sistêmica, palestrante, mentora de educação sistêmica e empresarial. Muito bem-vinda novamente, Lúcia de Mendonça. Obrigada a sua presença aqui. Olá, boa tarde. Se dispor a compartilhar novamente com a gente tanto conhecimento. Como eu disse, é uma alegria estar aqui. Sou muito grata pelo convite. Agradeço mesmo e vamos lá. Começar. A segunda parte. Sim. Lúcia, na primeira parte a gente falou bastante sobre o que é constelação familiar, né? Como a gente difere a constelação? Quais são os pontos que você diria que são mais importantes, digamos assim, que difere a constelação de uma terapia tradicional? Tá, então vamos lá. A constelação familiar, ela vai olhar para o todo. Ela não trata o cliente isolado. Ela olha para o todo, para o sistema familiar, certo? Tá. Então, veja bem, e a terapia comportamental, outras terapias, ela vai direto no indivíduo, no trauma e na dor. A constelação, ela olha de uma forma em que de onde vem aquela dor, de onde vem aquele sintoma. E quando o Bert Helling presenciou isso, como foi que ele percebeu isso? Ele começou a estudar e um dia ele foi, já tinha, por isso que a gente fala que não foi ele quem inventou, ele não criou nada. Tá. E foi um desenvolvimento. Sim. Então, ele participava de um grupo de estudos e onde ele foi representar um pai de um cliente que estava lá que tinha esquizofrenia. E ele sentiu todos os sintomas de uma pessoa com esquizofrenia. Uau. Foi ali que deu o start, que ele falou assim, uau. E aí é onde, por isso que a gente fala que ela olha para o todo. Sim. Essa psicóloga, ela não levava só o cliente para a sala. Na hora de atender, ela levava todo o sistema. Quer dizer, não convidava todo mundo para ir, não. Sim, Ali, mas ela olhava o sistema. Ela olhava para o todo, olhava para tudo que estava acontecendo dentro daquele sistema, através de pergunta, como agora há pouco mesmo a gente falava. Como foi o meu nascimento? Como foi a minha gestação? Como foi a minha vida do 0 aos 7 anos? Então, isso traz muitas informações para a constelação. E a constelação, ela é algo assim fenomenológico. Difere da psicologia, da terapia comportamental ou outra terapia, porque ela fenômeno acontece. Quando o Bert Hellinger entrou para representar esse pai e trouxe esse sintoma, e ele nem sabia que esse pai tinha isso, é algo que você fala assim, nossa, mas de onde vem? Sim. E é por isso que vem estudando para provar isso, que é um fenômeno. E o que é um fenômeno? Algo acontece e muitas vezes a gente não tem explicação. Através do Rupert Sheldrake, que é um biólogo, ele traz isso muito claramente. Quando tem a teoria do 100º macaco, eu não sei se você já ouviu falar disso. Não. O que seria essa teoria do 100º macaco? Então, os biólogos estudavam os macacos. E na ilha havia 100 macacos. E eles jogavam batata doce para eles comerem, para eles poderem investigar. Sim. E os macacos comiam as batatas com areia. Um bando. A macaca mais nova daquele grupo foi lá e lavou a batata e comeu.
Uau. Mas ela não disse para o outro: "Ó, vai lá, lava sua batata também". No que ela teve esse comportamento, os mais novos começaram a ter e foi indo, chegou no 100º macaco. Quando chegou no grupo de 100, deu um boom. Macacos de outras ilhas, que também, estavam sendo estudados, começaram a lavar as batatas. Olha. Então, quando há um grupo que forma um Comportamento 100, que vem do sistema. isso, que é Ah, que fenomenológico. De repente, a gente não explica, né, eram macacos de outras ilhas. Aí até a gente brinca, ninguém mandou mensagem, naquela época não tinha celular, não tinha nada para eles se comunicarem. Então, está tudo aqui. Outra coisa que deixa isso muito claro para a gente, Vanessa, é um bando de pássaros voando no céu. Você já viu os pássaros gritando para os outros? Para a direita, para a esquerda, não. para cima, para baixo. Eles vão sincronizados Sim. e ninguém sofre acidente lá. Não, sem se esbarrar nem nada, E os verdade. humanos aqui na Terra precisam do quê? De sinal de trânsito. E assim mesmo acontece o quê? Por quê? Acidente. Nós vivemos no piloto automático. Nossa, muito. Naquele 5% só de consciência. Esse 95% do nosso comportamento é isso que a gente fala de fenomenologia, são as informações que nós trazemos da nossa ancestralidade, não tem nada a ver com religião, não tem nada a ver com espiritismo. É ciência, informações. gente. Ciência, Esse prestem campo atenção. mórfico, Sim. tá? E aí, nesse 95% que está no meu inconsciente, eu tenho as informações da minha mãe e do meu pai. E também as informações do momento da fecundação e até os 7 anos de idade. E como que eu tenho essas informações do meu pai, Vanessa? Olha que lindo, eu achei isso muito lindo. Através do espermatozoide do meu pai e através do óvulo da minha mãe. Houve a fecundação, é 50% de cada um. Não tem Olha, como tirar perfeito, isso. não. Então, isso não é ciência? Muito. Se não for Mais ciência, que eu não isso. sei o que é ciência. Sim, com Certo? certeza. Então, vem disso, dessas informações. E aí, agora, quando eu vou para uma terapia, até mesmo um reiki, eu vou ali cuidar da pessoa, Sim. daquele indivíduo que está ali, daquele cliente. Eu não vou ficar fazendo pergunta. Na constelação, muitas vezes, através de, quando a gente coloca as pessoas para representar, ou através até mesmo de boneco, o que essa pessoa vai trazer? Ela vai trazer isso que está no inconsciente, através de imagens. Sim. Nós temos as imagens de tudo que está aqui no nosso inconsciente. É a mesma coisa quando a gente fala de desenho sistêmico. E o desenho existe desde que o mundo é mundo, que eles já se comunicavam através de desenho, de símbolos, É verdade. certo? Sim. Então, tudo que nós falamos quando se fala de constelação familiar é o que já vem há de muito tempo. É verdade. E como a gente traz DNA de mãe e pai, e o DNA da mãe e do pai traz da mãe e do pai deles, a gente vem carregando toda Sim. essa genética, né? Sim, e isso já é comprovado cientificamente. Sim, com isso. Não tem certeza. como a gente É. negar isso, negar esse nosso DNA. Você pode ver que às vezes a gente traz características da mãe e característica do pai. E às vezes a pessoa fala assim, nossa, a mãe geralmente fala muito isso pra gente, você é igualzinho ao seu pai. Sim. E o que essa mulher exclui do marido dela, que eu preciso ser igual ao meu pai para dizer para ela, aprenda a amar o meu pai através de mim? Olha que forte, né? Percebe? Sim. E aí, enquanto que na terapia, nas outras terapias, que também são ótimas, Sim. mas elas vão num processo mais lento. A constelação, ela vai direto no foco. Ela mostra ali exatamente aquilo que precisa ser visto, não é o que eu quero. E às vezes na terapia a gente dá o balão no psicólogo, no psiquiatra, no Para toma ouvir remédio, o que a gente o que eu quer. É verdade. porque dói. É. É um processo. Sim. Eu gosto muito de citar de exemplo. Mas é uma dor que cura, né? Sim, mas é um processo, porque veja bem, eu gosto muito da metamorfose. A borboleta, por exemplo, ela é uma lagarta. E ela está ali feliz da vida, comendo as plantinhas. Come para lá, come para cá. É lindo ver essa. De repente, ela sente uma dor. E ela começa a se encolher, se encolher, se encolher e vai para o casulo. Será que é bom ficar ali naquele casulo? Com certeza não.
E é um tempo, de repente ela precisa romper aquele casulo para sair. E isso acontece com a gente também, através dos nossos traumas. E vamos prender um pouquinho mais assim na nossa gestação, por exemplo. Tudo que a nossa mãe sente durante os 9 meses, que é a nossa primeira casinha de morada, eu trago as memórias no meu corpo. Sim. E ali, muitas vezes, tem muitas memórias de dor, de trauma da nossa mãe. Porque ela também é algo novo, principalmente o primeiro filho. Eu falei, uau, o que vai ser agora, né? E então, é um processo tanto para a mãe quanto para a criança e também para o pai. E a gente vem de uma cultura que a mãe é melhor do que o pai. Sinto muito, mãe, nós não somos melhores do que o nosso marido. Sim. Nem dá pra ser melhor, né? Se o teu filho é 50-50, como que um vai ser melhor que o outro, né? Mas a cultura, cultura traz isso. É. Porque carregou 9 meses. Você pode ver que a festa do Dia das Mães é como? É. Muito maior do que a festa Maior, muito do Dia maior. dos Pais. Aham. E aqui já acontece o quê? Se eu sou metade de um, a metade do outro, se esse é menor, é pior, É inferior, é né? inferior, ali não dá conta, foi embora, abandonou. O que sente a minha metade? A mesma coisa. Olha só. É Tudo explicado, né? E você falou da questão, né, da gestação, da dor. Eu lembrei de quando eu fiz com você. Acho que não tem problema eu compartilhar, né? Já faz bastante tempo. Sim, não, já faz, agora não tem problema. Que eu tinha uma dor que, na verdade, era uma tristeza que vinha em mim, assim, muitas vezes do nada, e eu não sabia por quê. De eu chorar mesmo, sentir uma dor, assim, uma tristeza, uma angústia, e isso foi minha vida inteira. Teve vezes, assim, do meu marido chegar em casa, e uma vez eu estava aos prantos, e ele chegou, meu Deus, o que tá acontecendo? Não sei o que, eu falei, eu não sei. Ele falou, mas o que você tá sentindo? O que tá doendo? Eu falei, eu tô sentindo muita tristeza. Ele falou, por quê? Eu falei, eu não sei. E quando a gente fez a constelação, veio tudo que a minha mãe passou quando ela estava, desde que ela, do parto, né, desde o nascimento, até meu 1 ano de idade, que foi quando a minha avó faleceu. A minha avó teve câncer e nesse processo de 1 ano, minha mãe foi perdendo a minha avó e ela me amamentava e ela falava assim pra mim, você mamava de um jeito assim, voraz. Era uma coisa assim, parecia que 1 hora depois, parecia que tinha mamado há 7 horas atrás, né? E eu acho que nesse intuito de tirar a dor dela ou amenizar a dor dela, enfim, eu queria pegar a dor dela para mim. E ali ficou claro isso, e a gente fez o processo de eu devolver a dor para minha mãe. Foi uma das coisas mais difíceis que eu já fiz na minha vida. Eu não sabia que ia ser tão difícil assim. Foi muito difícil, mas depois daquilo, e eu nem lembro quanto tempo faz, acho que uns 5 anos, 3 anos, uns 3 anos, lembro sim, 3 anos exatamente que eu fiz a constelação com você. Eu nunca mais senti essa tristeza. Nunca mais. E era uma coisa que eu carreguei pela vida inteira. Isso é muito lindo, você trazer isso. E veja bem a sua formação. Agora há pouco nós falávamos sobre isso. E da onde vem essa vontade de cozinhar? Por quê? Veja bem, a criança, o bebezinho, até O mesmo amor pela nutrição, né? quando está lá na barriga da mãe, quando a gente está lá, a gente já tem um amor imenso pela nossa mãe. Sim. Tipo assim, se É uma ela estiver ligação forte, sofrendo, eu vou salvar a minha mãe. A criança acredita num amor mágico. Então, percebe, você nasce, tá ali, a sua mãe amamentando você, mas ela amamentava com dor, porque ela tinha uma mãe que estava lá. Uhum. Olha a ligação. O que nós chegamos conversando aqui hoje? Ai, fiquei arrepiada. E aí, você disse que ela contou que você mamava rapidamente ali. Ela falava que era uma coisa assim, tava com muita vontade, com muita fome, sabe? E o que diz isso? Geralmente, quando nós comemos demais, às vezes até sem vontade mesmo, é porque nós estamos procurando o olhar da nossa mãe.
A Uau. disponibilidade dessa mulher para nos servir, não só através do gesto de amamentar, mas Aham. também de olhar, porque é muito importante o olhar da mãe para essa criança. É a troca, né, É na a hora da troca, porque naquele amamentação. momento a criança espera por aquilo. E aí não acontece, o que acontece? A criança acha que foi rejeitada. Ela cria esse sentimento. E aí eu vou buscar isso na alimentação. A Olha. forma de ter a sua mãe era como? Era quando ela tinha tempo, disponibilidade para vir servir você. Mas ela servia você com outros pensamentos, com outras dores. E olha que coisa, você falando veio aqui para mim. Eu sempre, minha vida inteira, tive um vínculo muito grande com o leite. Quando eu tive que tirar o leite, porque eu tenho uma sensibilidade, não chega a ser uma intolerância, mas eu decidi tirar porque não me fazia bem. Eu chorei por uma semana, todos os dias eu chorava porque eu não podia tomar o leite. E quando eu tomava, a minha sensação, mesmo depois de adulta, a minha sensação era de colo de mãe. Era Olha de que lindo. aconchego, eu tomava aquele depois de casada, eu tomava que meu marido falava assim: "Nossa, você parece até uma criança quando você tá tomando a sua caneca com leite". Era uma coisa, assim, que parecia que eu tinha voltado para o colo da minha mãe. É Veja muito como que quando a gente fala doido desse isso. processo fenomenológico, um fenômeno acontece e de repente a gente não sabe, mas algo já mudou, você já não é mais a mesma. Hoje você Sim. toma consciência Sim. de que esse olhar que às vezes você vai buscar daí no seu marido, porque Uhum. quando a gente casa, a gente vai buscar aquilo no marido achando que está faltando e que ele tem que cumprir isso, não. Sim, E aí isso às vezes acarreta o quê? Uma certa dificuldade no relacionamento, porque ele não é sim, sua com mãe, certeza. mas eu espero esse olhar Nem ainda da mãe, minha nem mãe, pai, né, é né, marido. né, é outra função. A Sim. gente aprende a conhecer o nosso lugar, a função, através desses ordens do amor. Porque é muito bonito falar, né, ordens do amor. São os princípios sistêmicos da natureza, que Bert Hellinger deu o nome de ordens do amor. Porque até para amar a nossa mãe, para amar o nosso filho, para amar o nosso marido, nós temos que estar no nosso lugar. É, para amar do jeito certo, E qual né, é o meu como lugar? o papel que ele é. Uhum. Por conta disso, para eu encontrar meu lugar, como você encontrou, a quarta Aham, filha, sim, você encontra o seu lugar de força. Nesse lugar eu posso seguir forte. Eu tenho solução, porque é no adulto que a gente encontra a solução para os nossos conflitos. sim. Não na criança. A criança não dá conta. A criança vai para esse amor mágico. Por amor a você, mamãe, com certeza, lá no seu inconsciente, eu vou carregar essa sua dor. E quando ela vinha para te nutrir, o que que você fazia? Ia ali voraz. Uhum. Eu não posso perder esse momento. É, E aí você associou ao quê? Ao leite. é. E aí, depois que você tirou esse leite, o que será que você associou? Porque é agora que você está tomando essa consciência. Sim, Então, é muito lindo esse nosso conhecimento, esse é autoconhecimento. autoconhecimento. E quando se fala das ordens do amor, quais são essas ordens do amor? São três. E essas três ordens, elas atuam no nosso sistema, independente da gente saber ou não. Não vai perguntar, Vanessa, você sabe que eu existo? Que existem as ordens do amor? Não, não vai. Vai sempre atuar no nosso sistema. E aí, quando a gente tem pelo menos um pouquinho desse conhecimento, algo faz diferença na nossa vida. Sim. Eu acho esse conhecimento magnífico, Não, tá? para mim foi eu falo que, existe a Vanessa antes da constelação e a Vanessa depois, é divisor de águas, mais do que qualquer outra coisa que eu já fiz na minha vida em busca de autoconhecimento, de qualquer livro, palestra, eu me conheci de uma forma muito profunda e eu entendi os porquês de muita coisa na minha vida. Eu acho que fica muito mais fácil você seguir em frente, você tomar força, como você diz, você tomar as rédeas da sua vida quando você enxerga as coisas. Muitas vezes a gente faz coisas sem nem perceber. Tanto que depois da constelação acontecia muito comigo de eu estar no meio de uma situação e aí eu percebia
eu agia de uma forma diferente e eu pensava assim, putz, antes eu agia de tal forma, olha o que eu fazia comigo. E eu não tinha noção de que eu estava fazendo isso comigo mesma. Você passa a ter uma consciência das coisas que E é ampla, é transformadora, é é ampla. maravilhoso. E quando você fala isso, e tudo isso que a gente vive é um amor cego. Existe um amor cego e o amor que cura, o É. amor infantil e o amor adulto. Então, tudo é amor. Então, quando Uhum, eu aprendo a olhar para isso e ver, não, foi assim, mas agora eu posso fazer diferente, é onde a gente flui para a uhum. vida, para os nossos relacionamentos. Quando fala-se da comparação da constelação familiar com outra terapia, a constelação ela trabalha com os nossos relacionamentos. O primeiro relacionamento meu comigo mesma. Sim. Aí eu vou para a relação com a vida, com a relação com os meus pais, com a relação com tudo que acontece ao meu lado, no meu lugar de força. Então, essa é a diferença. E aí também, muitas vezes, como você mesmo disse aí no início, tem profissionais e profissionais. É, é. E isso não é só Isso dentro da todas as áreas, constelação, é em sim, todas as áreas. E a sim. gente sabe que hoje tem muitos cursinhos de finais de semana, É, e aí a pessoa já acha que sai facilitando ou colocando outras técnicas na constelação. Não. não é assim que Eu funciona. iniciei o meu estudo dentro desse conhecimento. Primeiro, né, eu comecei com o reiki, do reiki eu fui para o terapeuta holístico. No terapeuta holístico eu conheci as constelações familiares. Então, eu me aposentei em 2010. Em 2012 eu comecei a fazer tudo isso. Em 2009 o reiki, em 2012 comecei tudo isso. Estou até hoje. Estou Uhum. fazendo mais uma formação online, termina agora, já faz 3 meses que eu estou nessa formação. Vou para Curitiba agora, dia 1º de agosto, para mais uma formação. Então, é Não o para, estar né, em Lúcia? constante. Por quê? É a evolução, Sim, não é algo estagnado. Quando nós falamos em pensamento sistêmico e pensamento cartesiano, o cartesiano nos trouxe até aqui. É importante e vai continuar sendo importante, mas é algo que é estagnado dentro de uma caixinha. Por isso que é um novo paradigma, a constelação, ela vem para a evolução, para aquilo que nós aprendemos aqui que não estava dando mais resultado. Então nós precisamos de um novo paradigma, de uma outra forma de olhar para a vida. E esse perfeito. pensamento sistêmico, a constelação familiar, por que chama constelação familiar? Veja bem, foi um alemão quem nos trouxe isso. Então, lá é dito família austellum. E na tradução, para chegar para nós, chegou na constelação familiar. Mas o que quer dizer família austellum? Eu me posiciono no meu sistema familiar. Hum, Por quê? Porque ao nascer nesse sistema, eu venho lá, vejo que tem uma dor, vejo que tem um sintoma, meu papai e minha mamãe estão brigando, ou tem uma doença, uma dificuldade financeira. Eu ali, por amor, esse amor cego, esse amor mágico de criança, eu tomo esse lugar para mim, de carregar essa dor. E perceba quanto foi pesado isso na sua vida durante todo esse tempo. sim, muito. E quando você pôde perceber aquilo, algo mudou. E é isso que nós chamamos de fenomenológico, porque acontece de dentro para fora. Sim. Não é eu olhar aqui para essa caneca e achar que essa caneca vai fazer Vai algo por mim. resolver minha vida. Vai. Pode ter um chá aqui que vai me trazer algo, vai me equilibrar alguma coisa, mas eu tenho que É, fazer o movimento. Se mesmo esse chá que está aqui, ou essa água para matar a minha sede, qual é o movimento que eu tenho que ter? é, De pegar. tem que ter Ela não vai. movimento. Então, a gente precisa fazer o movimento. Então, quando a gente define constelação, eu gosto muito de definir assim, embora a vivência é muito melhor. É algo que está oculto. E, de repente, você olha para aquilo e fala, e agora, o que eu faço? Fritei o ovo, quebrei. O que eu faço? Como ou jogo fora? É. Não volta Você mais para tem. dentro da caixinha. Aham. É a mesma coisa. O primeiro passo, quando eu vi, você falou, nossa, eu preciso fazer algo, eu quero conhecer mais. Eu, por exemplo, não, agora eu quero conhecer mais. Então, eu busco até hoje, vou Para continuar mim, buscando. me abriu muita coisa. Eu passei a enxergar muita coisa, a entender muita coisa. E eu tomei posse, falei, não, eu fui atrás de mudança, né? E foi a melhor coisa que me aconteceu. Ô, Lúcia, e a gente vai falando de constelação, a gente sempre está falando de sistema. Vamos explicar para o pessoal que está assistindo o que que é sistema? É só pai, mãe, avós, o que que seria? O que que engloba o sistema? Sim.
Sistema, temos nosso sistema familiar. Em primeiro lugar, eu sou um sistema. Uhum. Dentro de mim, ou dentro de cada um de nós, existem vários outros sistemas. Sistema endócrino, sistema urinário, sistema nervoso, Uhum. vários sistemas dentro de mim. Perfeito. Ainda mais você que é nutrição, pode explicar isso Sim. melhor. Para que um funcione, todos precisam estar funcionando. Com certeza, Se somos um dos todo. meus sistemas der algum probleminha, Vai interferir nos outros, fato. exatamente, não é Uhum. isso? É. Então, começa aqui, o sistema e depois o meu sistema. E aí, para eu estar aqui, eu precisei de um homem e de uma mulher para que eles me dessem a vida. Sim. Assim como meus pais também precisaram e assim por diante. Para chegar à vida é preciso de um homem e de uma mulher, não tem outra Sim, forma. Sim. E aí, isso é um sistema. E quem pertence ao meu sistema? Eu, com todos os meus órgãos e todo o meu sistema familiar, por parte do meu pai e por parte da minha mãe. Perfeito. Termina aqui esse sistema? Não. Depois nós não temos sistema pedagógico, a escola é um outro sistema. Que é o primeiro sistema, é o nosso sistema familiar, depois nós vamos para a escola. Dentro da escola, quanto sistema tem dentro da escola? Porque cada elemento lá dentro tem o seu sistema. Que forma vários sistemas, que formam o sistema todo, que tem uma consciência maior, que é a consciência da educação. Sim, Olha que lento. sim. Aí nós não temos os nossos amigos também não vêm sozinhos para nós, vem cada um com o seu sistema. Aqui, o estúdio é um sistema. Eu estou sozinha aqui, não, eu estou com todo o meu sistema. E você também, assim como quem que está aqui também está com o sistema. Isso é um sistema. É formado por vários elementos. Sim. E cada elemento dentro desse sistema tem a sua função e o seu lugar. Então, qual é a nossa primeira função dentro do sistema familiar? De filha, Sim. depois de irmã, depois de sobrinha, de neta. Então, nós vamos tendo De tia. lugares por aí e vai. funções. Sim. Quando geralmente as pessoas falam assim, ou a mãe fala assim, eu sou super amiga dos meus filhos. Perdi a minha função de mãe. Sim. Porque a função de mãe é uma, É ser mãe. a função de amiga é outra. Se eu sou amiga dela, então meus filhos perderam a mãe e eu perdi o meu lugar de mãe. Perfeito. E isso é que vai dar emaranhamento, que vai dar ruim. Uhum. E na minha geração, por exemplo, a gente veio de onde a gente obedecia os nossos pais. E aí, quando eu tive os meus filhos, eu também achava que eu tinha que ser amiga dos meus filhos. Perdi a minha função de mãe. E hoje, ainda mais, porque hoje as famílias que vêm de uma certa evolução, mas ao mesmo tempo determinando para as crianças funções que elas ainda não dão conta. Sim. Porque senta numa mesa, eu sou da geração, me olhem com amor, tá, gente? Sou da Sempre. geração que só a gente servia, sentava na mesa e esperava o pai servir. Isso era ruindade? Não, era formação, educação, respeito. Sim. Aham. Hoje, o lugar melhor da mesa é para uma criança, às vezes, de 2 anos. E pergunta para ela, o que você quer comer? É. O que uma criança, gente, sabe escolher, tem responsabilidade, saber, aqui diante da nutricionista, Sim, com certeza. o que é saudável para ela. Sim. Nenhuma. Ela vai escolher o que é mais gostoso, mesmo que seja um doce na hora do almoço, E o que nós temos mais hoje? Não é a obesidade? É. E muita obesidade infantil. Então, e a obesidade Muita. infantil vem por conta disso, dessa liberação e Uhum. também dessa criança. Imagine se a sua mãe lá Minha mãe permitisse nunca que você perguntou o que eu queria comer, não. Era perguntasse o que tinha. com aquele vazio que você trazia de dentro de você. Que você às vezes chorava sem saber de onde vinha aquela tristeza. Sim. Para nutrir aquela tristeza, sua mãe permitisse que você comesse o que você quisesse. Nossa, tá Que tamanho você lascada. teria ficado? É, gigante. Percebe? Então, quando a gente olha para a constelação com a visão da nutrição, o que muda? A forma de se alimentar, assumir Muito. essa responsabilidade. Sim. E aí eu posso fazer diferente. Eu gosto muito dessa frase, eu posso fazer diferente, porque daí eu posso olhar para os meus filhos. Porque o que acontece também? Os pais de hoje têm medo de deixar dos filhos não os amarem. Não existe essa possibilidade. Não. Não existe essa possibilidade.
Outro dia, a gente, né, já está mais idade, então a gente vai vendo isso. Quando a minha mãe ficou doente, estava lá para falecer, ela estava com 78 anos. E naqueles momentos difíceis, quem ela mais chamava era a mãe. Olha, Mãe, mãe, onde você está? Oi, mãe, você chegou? Porque nós somos parte do corpo da nossa mãe. sim. Assim como somos parte do corpo do pai também. Então, quem somos nós? Pai e mãe. E não tem como fugir disso, E né? aí não existe essa possibilidade da gente não ser amada. Sim. O que existe é esse caminho, como que eu oriento os meus filhos para ser uma mãe desnecessária. Muitas vezes eu fui professora uma vida toda e lá eu já dizia isso. Quando a gente aplica também esse conhecimento da pedagogia sistêmica dentro da escola, a gente percebe isso com clareza também, tá? A criança que chega com a mãe na escola dá mais trabalho do que a criança que vem com o pai. Olha. A mãe carrega a mochila. Se depender, a mãe carrega até a criança. Carrega, E chega com a põe lá criança o no colo. pacote. É, O pai não, o pai faz a criança arrastar e vir. Então, o pai é o que leva para o mundo. A escola é o primeiro mundo que nós vamos. é verdade. Nossa, é muita coisa dentro da constelação para a gente olhar que, que tá no sistema da nossa vida como um todo, né? É profissional, né? O profissional também é muito atingido, né? Por falta de conhecimento do sistema. O que quando a gente tem na constelação, o que dentro do nosso sistema? Porque a gente pensa assim, tá, o nosso sistema é a nossa família, né? São os nossos pais, são os nossos avós, irmãs, irmãos. Depois que casa, o marido ou a esposa entra no sistema também? Então, vamos lá. Mas espera aí, só para eu terminar aqui. Aí, a gente olhando dentro desse sistema, como que isso aqui pode interferir na minha vida profissional, na minha vida financeira? O que eu trago, veja bem, o que a constelação traz para nós? Que nós vamos buscar a nossa profissão de acordo aqui com o sistema, para curar algo no sistema. Olha que bonito. Não é em vão. É. Que a gente pensa, né, constelação familiar, pai, mãe, a vovó, tá, é só para resolver coisa de família. Não, né? Não. E também, quando você trouxe aí, o meu marido entra no meu sistema? Não. Você entra no sistema dele? Não. Por quê? Porque nós nascemos num sistema, ficamos aqui como filho, cada um no seu devido lugar, certo? Uhum. Crescemos, encontramos alguém. Vamos formar a nossa família. Então, a gente diz tchau para o papai e para a mamãe e vamos para a nossa família. É o que deveria ser, né? É Muita o que gente ninguém não dá faz. tchau. Esse é o grande emaranhado onde os casamentos acabam. Por quê? Aqui é o que precede. Uhum. Mas a prioridade é o casamento. Por quê? Aqui já deu a vida. Para passar a vida adiante, eu preciso de um homem. Uhum. Preciso, né? E aí eu formo a minha família. A família atual, ela é prioridade. Eu posso sim atender a minha família que precede, meu papai e minha mamãe. Uhum. Depois que eu atender aqui. Enquanto eu estiver preso aqui, quer ver as pessoas ficarem mais bravas, isso vai dar muito mais comentário. Principalmente as mães ficam muito bravas. A gente não tem que ficar almoçando todo domingo na casa do papai e da mamãe. Sim, eu concordo. Por quê? Vou explicar por quê. Porque quando nascem os filhos, ou primeiro, ou segundo, sei lá quantos tem, o marido se afasta para essa mulher fazer a função de mãe. Na medida em que os filhos crescem, essa mulher precisa voltar para esse marido. Sim, pro papel de esposa Só que também. a mulher não volta para o marido, ele fica lá esperando. Por quê? Se você perguntar para as mães assim, Vanessa, quem é mais importante na sua vida? Elas vão falar de boca cheia, como eu já falei um dia, os meus filhos. E não são os nossos filhos, porque a gente não está falando de lei, desse princípio. Tem a lei do pertencimento, a lei da hierarquia. Aqui nós estamos na lei da hierarquia. Quem chegou primeiro na minha vida foi o meu marido. Sim. Então, ele é mais importante do que os filhos, porque se eu não tivesse esse marido, eu não teria tido o Júnior e a Juliana. O fruto não pode ser mais importante que a árvore, né? Exatamente, olha que lindo. É. Quando a gente olha para a natureza, isso não é a natureza? Sim. Porque, veja bem, daí o que nós fazemos enquanto mãe?
nós ficamos presas nos filhos. E aí, já que você trouxe a árvore aí, vamos para a árvore então. Uma mangueira super carregada de manga, é a coisa mais linda que tem, não é? Sim. Fica até brilhando. Cai aquele monte de manga no chão. O que acontece com as mangas que caem embaixo de uma mangueira? Vão amadurecendo, Elas machuca, amadureceram e caiu. apodrece, de repente passa alguém ali, pega umas, leva, joga lá algum bicho longe. come. E por que ali não nasce um pé de manga? Com tantas sementes que caíram ali? Olha, Porque ali não tem força. Aquela manga que um bicho ou alguém pegou e comeu e jogou lá, a semente, lá nasce. Lá tem força. E o que isso quer dizer com a família? Os filhos que ficam grudados na família, com pai e mãe, não têm força de ir para a vida. nossa, E aí que você bacana. pode olhar e prestar atenção. Lá, às vezes, tem filho de 35, 40 morando com os pais. Sim, E todos se sentindo fracassados. Por quê? Sim. Porque não tem força de ir para a vida. sim. E esses pais fazendo tudo por esses filhos. E ainda brigando, xingando, mas fazendo tudo. Então, tira a força. O amor cego tira a força. E quando esse homem, essa mulher, não se libera os filhos para ir, porque quem não libera geralmente é a mãe. Você pode ver que às vezes os filhos vão fazer faculdade e saem de casa, o pai nem se preocupa, fica Sim. feliz e torce. A mulher fica chorando o tempo todo, vai atrás, vai lá fazer. Liga todo dia. Liga todo dia, tem que mandar Eu mensagem. vou passar o mês lá, Vai né? passar o mês, larga o marido aqui, vai para lá. Não, Eu conheço gente. mães que vão todo mês visitar o filho que mora, ou a filha que mora em outra cidade, que está fazendo faculdade, para organizar a casa, para limpar, para colocar as roupas para lavar, não sei o quê, porque se eu não vou, aquilo vira um horror. E aí faz compra de supermercado, deixa tudo organizado e sai. Isso é função de mãe, Vanessa? Não, Isso nunca. é função do quê? De governanta, de babá, de empregada. É uma adulta, né? A pessoa, E ela a pessoa deixa já é essa uma criança, adulta. essa filha crescer? Não. Por quê? Porque aí que está a grande chave. Agora me olhem com amor novamente. Porque se eu parar de olhar para minha filha, eu vou ter que olhar para as minhas questões. Então eu coloco essa caneca no lugar para eu não olhar para isso daqui, para as minhas dores, Uau. para as minhas frustrações. Porque o que eu vou fazer da minha vida agora? Porque as mães não dizem assim para os filhos: eu fiz tudo para você. Eu cuidei de você o tempo todo. Eu deixei de viver para fazer as coisas para você. Chegou a hora agora de você olhar. Só que é trabalhoso. E aí, quando uma mãe dessa... E às vezes até olhar para o casamento que está ali falido Sim. por conta, né? E esses dessa filhos, às vezes, não vão situação. embora também. Fica ali para o papai e a mamãe não separar. Porque se eu sair daqui, meu papai e minha mamãe vão se separar. Nossa. Isso é todo emaranhado. E aí, quando a pessoa decide, né, sente essa vontade de ir para uma constelação, que ela vai, e isso fica claro ali no campo, ela fala assim, Porque faz sem se dar conta, né, Lúcia? Faz. Muitas vezes. Você olha assim e fala assim, meu Deus. É aquilo, fritei o ovo e agora? Acendi a luz do quarto escuro. Agora eu vou ter que fazer alguma coisa. Então, isso que nós chamamos de fenomenológico, porque toca lá, de dentro para fora. Sim. É algo que não é a palavra certa, mas geralmente a gente fala, é mágico. Ou então a gente fala, nossa, que loucura isso. E de repente, tudo eu falo que, nossa, muito nossa, que doido. Porque é assim. E de uma repente loucura, eu estou em mas- outro lugar. É. Lembra do 100º macaco? Sim. Que de repente outros macacos começam a fazer diferente? Sim. Então, por que a constelação vem evoluindo? Porque quando forma um grupo de 100 constelado, abre para mais 100. E abre assim para mais 100. E isso é o salto quântico, Sim. né? Expansão de consciência. Olha que bonito, que Nossa, maravilhoso. maravilhoso. Evolução. Não, é um autoconhecimento que traz muito. Não existe evolução sem autoconhecimento, acho, né? Não, não acho tem como. não tem como. Até mesmo para você tirar uma unha do pé, você tem que dar uma topada, doer para cair a tua unha e nascer outra, Sim. né? Muitas pessoas que me conhecem desde antes de eu constelar falam assim, tem uma amiga minha que ela sempre me chamou de docinho. E aí uma vez eu perguntei pra ela, por que você me chama de docinho? Ela falou assim, porque você é muito doce, você é muito querida, muito boazinha, não sei o quê. Só que eu era um boazinha que era ruim pra mim. Sim. Eu não tinha força de falar não.
Eu já fiquei em situações que eu não queria estar porque eu não tinha força de falar não. E toda vez que eu não falava não pra pessoa, eu falava não pra mim, né? E depois da constelação, eu fui mudando isso de uma forma assim, sem forçar, foi acontecendo isso em mim. E aí eu lembro que um dia a gente estava junto dela, falou assim: não sei o que, não sei o que. Estávamos entre amigas dela, falou assim: não sei o que, não sei o que, da docinho. E eram 3 amigas que são amigas há muito tempo. Daí uma falou assim: docinho, a Vanessa? Daí ela falou assim: hoje não tão mais docinho que nem antes, mas eu ainda chamo ela de docinho porque ela é uma pessoa doce. Mas hoje ela é diferente. Daí a outra falou assim: hoje ela é uma mulher forte. Eu falei: Encontrou seu olha, lugar. é. A mesma coisa eu digo isso para você. Eu não disse que eu dizia para meus filhos que eu era amiga deles, super amigas. Comigo vocês Sim. podem contar tudo. Pode contar tudo, que eu sou amiga de vocês. Estava tudo errado. Sim. Tudo errado, porque como que... E a gente faz sem se dar conta, né? E esse errado, a gente fala assim que era um errado que leva a gente para o mais. Porque a constelação, gente, deixar bem claro que ela não trabalha com certo, errado, bom e mal. Ela trabalha com aquilo que cada um dá conta de fazer. Então não sinta medo, porque às vezes a gente fala assim, E eu não vou lá para isso não. julgamento, né? É Totalmente sem sem julgamento. Não tem julgamento nenhum. É algo pra você, né? Não que é? você vai olhar e você fala assim, nossa, quanta riqueza, né? Quanta coisa muda, como a Vanessa está colocando aqui. Eu também, gente, eu era uma super mãe, eu era daquelas mães que, nossa, super grudada com meus filhos, não fazia nada. Quantas vezes eu também disse isso para eles? Nossa, eu deixei de fazer tudo na vida para fazer por vocês e agora vocês... Não. Então, quando eu tomei essa consciência, pode ir para a vida. A gente libera os nossos filhos para ir para a vida. E isso é o certo, né? Deles irem para a Sim. vida e fazer do jeito dele. E a gente aprender a olhar para os nossos filhos e a respeitar a escolha e o destino deles. Assim como a gente tem que aprender a olhar para os nossos pais e respeitar a escolha e o destino de cada um dos nossos pais. Como assim vou respeitar? Ué, se você não respeita, você vai para um outro lugar. E isso vai ficar difícil e pesado para você. Isso é muito importante. A gente tem, eu falo a gente porque eu me incluo, né? Eu tinha muito isso também antes da constelação, de olhar para os meus pais e julgar algumas ações deles. Não podia ter feito assim. Tomar Olha partido, só, né? tá acontecendo tal coisa porque fez assado, não sei o quê. Hoje eu olho e falo assim, a vida é deles. Eles são adultos, eles fazem como eles querem, eles são maiores que eu. lindo. É muito bom. E a melhor parte disso é que quando eu estou com eles, eu sou filha. Que delícia. É um lugar É de leve. pequeno, isso. É leve. Antes eu chegava lá, e aí, como tá as coisas? Como isso, como aquilo, não sei o que. Agora eu só chego, mãe, tem cafezinho? Mãe, não sei o que. Eu tenho meu lugar de filha. É prazeroso, né, delícia. Vanessa? E leve. É e, leve. e o interessante, por exemplo, é a gente tomar partido. E os pais fazem muito isso também, né? Da mãe chega e fala assim: sabe, filha, o seu pai ontem fez isso, 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 isso. A filha já faz, já toma partido. Mas Aí- quem fez não foi o pai dela, né? É. Foi o marido dela. Então, é essa separação que é bem legal. E aí a gente pode dizer, mãe, ele é seu marido, você resolve com ele. A mesma coisa o pai chega Pra pra mim, gente, meu pai não fez nada. Pra você, o seu marido fez, né? resolve com ele. É. E vice-versa, né? Quando o pai também vem pra Sim. filha, né? Contando, não, porque sua mãe ontem não deixou eu fazer isso, aquilo. Pra quem que a gente reclama das coisas? Pra mãe. Então, se o pai vem reclamar pra filha, tá colocando a filha no lugar de mãe. Um lugar pesado aqui atrás, ó, Sim. no passado. E como isso acontece de uma forma Muito, inconsciente, né? Muito, não, e os filhos que não, eu preciso ir lá em casa ver meus pais, porque senão eles brigam muito e eu tenho que ir lá resolver. Por acaso você é juiz dos seus pais agora? Verdade. Vou para um outro lugar. E o lugar de filho é um lugar gostoso. Uma delícia, depois que eu aprendi isso, gente. Um lugar de colo, Eu né? não quero sair mais. É um lugar de colo Com os gostosinho. meus pais, eu não quero mais sair do lugar de filha. Que delícia. É, sim. Lúcia, eu acho que a gente vai ter que fazer, tipo, parte 3, 4, 5, 6, porque, nossa, Olha, minha tem querida, eu muito estou sempre à assunto. disposição. A gente Que pode fazer uma outra delícia. para falar sobre educação, sobre Sim. empresa, como a constelação pode fazer diagnóstico das empresas. Olha que legal. Isso é muito
muito forte E também. assim, o nosso público são muitas mulheres empreendedoras. Isso, Bem trazer bacana. isso. Vamos sim. E para finalizar aqui, você falou de trazer uma meditação pra gente, Sim. né? Olha só, vamos ser presenteados, gente. Que delícia. Aproveitem. Então, Fica à vontade, agora é com você. só para encerrar aqui, Tá. essa meditação ela fala um pouquinho do Reiki, tá, gente? Que o que é o Reiki? O Reiki também é uma terapia alternativa, que é do universo, algo que não tem assim também nenhuma ligação com religião, nada. É uma técnica através da imposição das mãos. E o Reiki também, ele ajuda muito a gente quando nós estamos em tratamento médico. Então, eu estou num tratamento, eu vou fazer uma terapia de Reiki, algumas sessões de Reiki, que também vai ajudar a alinhar os meus chakras, Sim. que são os nossos pontos energéticos. Sim. É através da energia do universo. Então, é muito Somos lindo. energia, né? Sim. Todas as células nossas emitem e captam energia. Não tem isso é cientificamente comprovado, gente. Então, eu falo que eu gosto muito dessa área de seria o quê? Uma terapia alternativa? Isso. Uma terapia alternativa, né? Eu faço Reiki mais ou menos uma vez no mês, às vezes uma vez a cada 2 meses. Me faz muito bem. Sim. Alinha os nossos pontos de energia, né? Muito Os bem, nossos chakras, né? muito bem. E hoje nós vamos trabalhar isso um pouquinho. E para finalizar também, eu gostaria de deixar claro que constelação não é mito. Constelação Sim. não é pseudociência. Constelação, ela é uma nova ciência que está se desenvolvendo. E nós já temos artigo científico e muitas outras coisas, até um livro que fala sobre essas experiências Essa que já vem informação colocando em prática. importantíssima, porque E- como tem os pré-conceitos, né? Isso. Então, vamos falar a verdade aqui. A ideia é trazer as coisas Isso. reais como elas são para essa mesa É aqui. um novo ramo do conhecimento que está colocando em práticas e pesquisas efetivas diante de onde as constelações são aplicadas, que é no direito sistêmico, na pedagogia sistêmica, na saúde, nas empresas e com resultados assim eficientes. Pode causar trauma, sim, quando o profissional não for Adequado, o que acontece também, assim como infelizmente. acontece em todos. Uma dica, gente, busca a Lúcia, porque ela é maravilhosa, é estudiosa, é uma pessoa muito consciente do papel dela dentro da constelação. E para mim, e para as pessoas que eu indico, muitas pacientes minhas vão procurar ela por indicação. Para a gente tem sido muito transformador. Para mim, foi divisor de águas. Então, no finalzinho, não esquece de deixar o seu arroba. Tá bom, então vamos lá Vamos. para a nossa meditação. Se tivesse uma musiquinha, né? Ah, pronto. Vamos colocar uma musiquinha aqui. De fundo aqui. Agora, Ia ficar bem legal. aqui a gente faz ao vivo. É muito bom estar aqui. E nossa, eu sou É muito muito grata a bom ter você, aqui. E E eu a você. Que coisa porque por boa. essa oportunidade da gente estar levando isso para mais pessoas, né? Sim. Eu falo que aqui é um lugar de conversas que curam. E é isso. Então vamos lá para uma meditação gachô. O que significa gachô? É quando nós unimos a nossa mão à nossa frente do nosso peito. Isso significa que é um gesto de respeito, de amor, de reverência. Então vamos para essa meditação. Busque essa postura confortável, com os pés bem apoiados no chão, coluna ereta. Solte todo o peso do seu corpo no local onde você está sentado. Inspira pelo nariz, segura e solta pela boca. Mais uma vez, vamos inspirar, segura e solta. Vamos conectando com a nossa respiração, percebendo o nosso corpo, os nossos pés, coxa, toda a nossa parte abdominal, percebendo o nosso ombro e através da respiração vamos relaxando principalmente o ombro. Inspira, segura e solta. Percebe o ombro, os braços, a mão.
E vamos focar a nossa atenção na ponta dos nossos dedos, principalmente no dedo do meio. E observando a respiração. E ao focar a nossa atenção nessa ponta dos dedos, mesmo que venha algum pensamento, deixa vir. Deixe esse pensamento vir. Perceba no seu corpo também quais são as sensações, quais são os sentimentos que acompanham você por todo esse tempo. Um ponto de tensão no seu corpo, perceba onde está esse ponto de tensão. E com a atenção também focada na ponta dos dedos, perceba que a mão começa a aquecer. Isto é a energia Reiki, esse calorzinho. Para alguns vai ser um calorzinho, para outros talvez seja um friozinho. Mas isto é energia vital de vida. Energia vital Reiki, de sabedoria divina, que nesse momento estamos recebendo, através desta postura, percebendo o nosso corpo, a nossa respiração. Inspira luz e solta aquela tristeza, aquela dor, aquele medo, o vazio talvez. Inspira novamente luz e solta aquilo que não te serve mais. Vai percebendo o seu corpo relaxar. Inspira e solta. E aqui nós vamos agora falar os 5 princípios do Reiki. Só por hoje. Eu agradeço. Só por hoje eu confio. Inspira profundamente e solta. Só por hoje eu sou calma. Inspira e solta. Só por hoje eu trabalho honestamente. Inspira e solta. Só por hoje eu sou bondosa. Inspira e solta. Perceba essa energia chegando até você, no seu coração, como se fosse uma chuvinha fina, leve, caindo, descendo pelo chakra da coroa, descendo até o coração. E no seu coração, essa energia de amor espalha no local onde você está, vai preenchendo esse local. Atravessa as paredes e vai para toda a sua casa, para todo o local do seu trabalho, para todos os seus vizinhos, para a sua rua, para o seu bairro, para a sua cidade, para o seu estado, para o seu Brasil, para o seu país, para todos os países, espalhando amor, paz, tranquilidade, prosperidade, alegria. Inspira e solta. Perceba como a sua mão está quentinha, gostosa. E aí você vai se conectando novamente com o seu aqui e agora. Perceba os seus pés, mexe os dedos dos pés, vai mexendo o corpo, vai levando a sua mão à sua altura e com toda essa energia que está na sua mão, você desce no seu corpo, abençoando o seu corpo, abençoando as suas atitudes, abençoando o seu dia, a sua vida, o seu trabalho. Inspirando, você vai voltando para o aqui e agora. E cada um no seu tempo, vai abrindo os olhos e voltando aqui e agora.
se sentindo feliz, segura. Se tiver uma água aí perto, aproveita e toma. Gratidão. Gratidão, Lúcia. Deixa o seu arroba, por favor. É Consteladora Lúcia. Sigam, gente. Sigam, ela é maravilhosa. Até a próxima. Beijo. Beijo, até a próxima.